Salve, salve família! Ixi, o áudio tá alto, né? Uma boa quarta-feira pra vocês, galerinha. E aí, como vocês estão? Tudo suave, tudo na paz? Sejam todos muito bem-vindos, família. Tô só aqui dando aquela última divulgadinha pra avisar que nós entramos. Enfim, hoje a gente começa uma nova leitura, hoje a gente começa, né, dar mais um passo nesse projeto, enfim, que tá tendo bons números, a galera tá gostando e tá rendendo boas discussões, que é o intuito aqui desse projeto, né? Então a gente tá aqui mais uma vez para trazer uma discussão de um livro. O livro da vez, que já está no Drive, então caso alguém queira, é só dar o comando Drive aí no chat, é o livro Racismo Estrutural. Tá no mesmo Drive que a gente estava usando antes, então se você já tem o link dele, vai estar lá no Drive que a gente usou para ler Angela Davis, no Drive que a gente usou para ler Clovis Moura. Tá lá agora também o livro Racismo Estrutural do Silvio Almeida. Inclusive daqui a pouco eu tenho que pegar meu estudo. Mas enfim, foi um dos livros pedidos pra gente continuar, e aí eu achei que ia ser uma boa ideia, até porque eu tava vendo, quando eu li ele a primeira vez, eu não grifei, eu não marquei nada, tá ligado? Tem um episódio sobre ele no podcast, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas ele é um livro que eu não marquei nada. Bom dia, Rô, como você está? Como na bicha, tudo bem? E aí, por ser um livro que eu não marquei nada e que eu tive alguns acréscimos depois de ler, por exemplo, Thailise Leite, e depois de ler alguns outros livros, como outros livros do Clovis Moura, né, que é o caso de Sociologia do Negro Brasileiro, depois de ler Angela Davis, me trouxe uma outra percepção sobre a temática, que talvez dê pra dar uma aprofundada aí, bem show. Muito obrigado, comanda, muito obrigado. Fico feliz com isso, obrigado mesmo, de verdade. Eu fico com vergonha quando vocês fazem isso enquanto eu tô em live, mas tá tudo certo. Eu tô bem, enfim, tô meio cansado porque a faculdade não parou, tem reunião hoje, enfim. Mas não tô mal não, de verdade, assim, sabe? Tá dando pra levar as coisas, tá dando pra levar. Não, essa live aqui, por exemplo, hoje a gente vai ler e discutir racismo estrutural aqui. O começo dele. Enfim, esse livro é muito gostoso de ler. Vai ser da hora. Eu tava escrevendo um texto pra um site que se chama Primeiros Negros, né? Um jornal online. E aí eu voltei nele pra escrever, né? E aí eu consegui achar um link com umas leituras do Alisson Mascara, assim, mano. Enfim, aí eu falei, puta, eu preciso muito trabalhar esse livro mesmo. Vai ser da hora. Esse livro é fantástico. Aí, ó, aproveitar, como a bicha já escreveu aí. Livro, apareceu aí o Drive. O livro tá no Drive, tá, família? Então quem não tiver ele físico, de gracinha, tá ligado? Enfim, é isso. A gente ajuda como pode, eu acho que isso é uma das partes aí de... Fechou, muito obrigado, camarada. Uma honra ter você aqui, tava com saudades de você. E que mais que eu ia falar? Enfim, a gente tem muito recado pra dar, porque aconteceu muita coisa e, enfim, eu tô fazendo poucas lives. Primeira coisa, amanhã, às 7h30 da noite, nós estaremos muito organizados nesse chat. A gente tá tentando. Você sabe que eu não sou muito organizado, né? Tá dando certo. Amanhã, às 7h30, a gente vai estar lá no YouTube, entendeu? Amanhã, às 7h30, a live vai ser lá no YouTube, com o camarada Lucas Acrata, trocando uma ideia sobre eleições, social-democracia e... e a esquerda radical. Pra quem não sabe, como vocês podem ver, tem até o arroba do Como da Bicha aqui, porque ele que ajudou a montar o layout, ele que ajudou a montar a estrutura, tanto do podcast, quanto aqui das lives, quanto de roteiro, quanto a questão de muita coisa assim que eu fui aprofundando a partir dele, quanto questão teórica. Se hoje eu tenho um domínio sobre a discussão sobre Estado, Como da Bicha tem uma boa parcela de culpa aí, entendeu? Então vocês olharem e falarem, porra Marcos, tudo você vai falar de Estado? Aí a culpa não é minha, entendeu? Como da Bicha que me apresentou aí essa temática. Mas então amanhã a gente vai estar aí fazendo novamente essa união entre anarquistas e marxistas. E eu travei e voltei. Com a Acrata. São 10 da manhã, não me faça chorar. Isso é inspiração, isso é... Mano, você tá ligado. Enfim, a gente vai estar aí. Mas, antes da gente entrar e antes né? Na verdade, eu acho que primeiro eu vou começar pelas redes sociais. Então, família, pra quem quer acompanhar os trabalhos, pra quem quer acompanhar os trampos, pra quem quer saber das atualizações que vão rolando, a gente tem aí @morcego_, Marcos_, Insta, Twitter, Ticoteco, enfim, de tudo, onde a gente tá fazendo essa produção mais diária e recorrente do dia a dia do que vai acontecendo no dia, né? Porque, enfim, inclusive um dos projetos que a gente quer alçar aí pras redes sociais
Eu consegui fazer a compra de um microfone, daqueles microfones de celular, tá ligado? Pra você colocar aqui ou pra você usar. Porque a gente vai começar aí com um novo projeto chamado Morcego Fora da Caverna, que foi uma ideia da galera da Autonomia Literária. Daqui a pouco eu vou falar deles aqui. Justamente pra... Como eu tô indo sempre em eventos, como eu tô indo sempre nessas coisas, a gente vai fazer tipo um backstage, um momento off, uma conversinha ali com a pessoa da mesa, uma coisa fora das discussões conceituais e tals. Então a gente vai estar trocando essa ideia também fora da caverna, onde a gente vai estar promovendo algumas lives assim, pra trocar uma ideia, pra aproximar a galera de longe desses eventos e das pessoas, enfim. Foi uma ideia aí, agradecer Takahashi, Rodrigo, agradecer o pessoal da SOB, o pessoal da Autonomia Literária. Daqui a pouco eu vou agradecer melhor eles, porque a gente tem coisas aqui pra gente falar. Mas enfim, vai vir esse novo modelo aí também. A entrega do microfone, inclusive, é pra chegar essa semana ainda. Então, próximo evento a gente já vai estar lá, entendeu? Fazendo um negócio assim. Enfim, a galera tá dando um suporte muito massa pra essas questões. Além disso, a gente tem podcast, né? Lembrando que saiu o episódio ontem. Salve, salve, Gorseum. Eu sempre confundo os nomes, então eu vou só ler os nomes porque, enfim, eu fico perdido. A gente teve episódio com o professor Emanuel da Flon, falando aí sobre um dos maiores pensadores e militantes brasileiros, um grande marxista, que é Milton Santos, onde a gente troca uma ideia aí sobre o livro Por uma Outra Globalização, que é um trabalho que o professor da Flon fez, assim, que ficou maravilhoso. Então, quem tiver interesse, vai lá ouvir. Saiu ontem no podcast, tá ligado? E a galera já tá, mano, compartilhando, curtindo. Eu gostei muito do resultado do episódio. Foi uma conversa muito boa e que a gente foi fazendo links com várias coisas e o professor fez uma apresentação maravilhosa. Então, aproveitem pra ir ouvir o episódio do podcast assim que acabar a live, né? Fica aqui. Lembrando que essa live vai pro YouTube depois porque vai ser leitura e discussão. Mas... também queria lembrar aí que se você quer continuar apoiando os projetos, se você quer dar uma força, a gente tem o apoia.se/cavernamorcego e o Pix, eupbl97531@gmail.com, QR Code do Pix tá aqui no canto. Foi graças a isso, inclusive, que eu consegui comprar aí um microfone pra esse novo projeto que vai sair. Porém, contudo, entretanto, a gente tem que dar um passo atrás aí, porque eu tenho algumas apresentações que eu não lembro se eu fiz em live, mas eu acho que eu não fiz, que são os livros que eu fiz as compras na feira que tava tendo da Unesp, na feira da Boitempo, e uns recebidos, tanto da Sob Influência quanto da Autonomia Literária. Então a gente vai aqui, lembrando que na Autonomia Literária a gente tá com o cupom de desconto, hashtag Morcego na Autonomia, que te garante 20% de desconto. Eu vou começar pela Boitempo, porque, enfim, são menos livros. Calma aí que eu tenho que me organizar aqui. Vamos lá. Primeiro... Ai, caiu. Caiu. Boa, maçocapa e tudo mais. Perfeito. O Rô vai me matar. É isso, mas tá tudo certo. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Deixa eu só organizar aqui. Enfim, isso daqui também é aqui. E esse daqui foi um livro emprestado. E aí esse daqui vai ser o último. Tá. Então, primeiramente, família, Rosa Luxemburgo e a Reinvenção Política, que é um livro do Hernán Uvinha, que tem um outro subtítulo que se chama Uma Leitura Latino-Americana. Esse livro aqui busca trazer a Rosa Luxemburgo para os tempos atuais. Não no sentido de pegar o que ela disse, mas de pegar o modo de leitura dela e o modo de construção dela para analisar os movimentos que acontecem aqui na América Latina. Então a gente vai ter uma abertura, uma apresentação da Isabel Loureiro, um prefácio da Silvia Federici e depois um desenvolvimento do próprio Hernán Uvinha. Eu gosto de lembrar sempre que a Isabel Loureiro disse que o Hernán Uvinha está num novo projeto, que vai ser um livro que vai trazer, que o nome vai ser uma frase da Rosa, mas vai ser um livro onde ele vai juntar alguns relatos da construção de lutas de mulheres ao redor do mundo. Por exemplo, as camaradas de Rojava vão ter um capítulo nesse livro. Enfim, e aí ele tá fazendo esse junta, deve sair agora no segundo semestre ou no primeiro semestre do ano que vem. Então o Hernán Uvinha, ele é uma pessoa muito importante para a leitura da esquerda radical latino-americana hoje em dia. Recomendo demais. O outro livro é a biografia escrita pelo Paul Froelich sobre a Rosa Luxemburgo. O Paul Froelich, que foi camarada dela, que estava lá junto com ela, antes da Revolução Alemã, durante a Revolução Alemã e depois com a perda da Revolução Alemã. Ele estava também durante a República de Weimar. E por que ele escreve uma biografia de Rosa Luxemburgo? Ele escreve justamente porque a gente tem um processo dual. A gente tem a social-democracia querendo
taxar a Rosa Luxemburgo como uma pessoa não revolucionária, como uma pessoa que na verdade apoiava o reformismo, como uma pessoa que, ou que ela, né, tentar demonizar ela, algumas coisas assim. Enquanto isso, dentro da Internacional Comunista, a gente tem inclusive a proibição de circulação dos livros da Rosa Luxemburgo. Enfim, eu não preciso citar aqui que quem estava à frente, quem faz uma das promulgações disso é Stalin. Por isso, certa parte do que eu não gosto dele, da leitura, enfim, né? Vocês sabem como eu sempre falo disso. E tentam taxar ela como anarquista ou espontaneísta. E aí o Paul Froelich vai traçar toda essa discussão sobre a vida, militância e a construção dela, justamente para olhar e falar, não, ela na verdade foi uma militante revolucionária, foi coerente e desenvolveu um projeto aí que era um projeto marxista, que buscava o socialismo, que buscava a emancipação humana para chegar no comunismo. Preciso acompanhar mais a live, nos horários que tem liberdade não batem com os da live. Putz, camarada. Eu vou tentar diversificar mais os horários da live, a gente tá vendo aí, e daqui a pouco eu falo sobre o projeto, justamente pra gente começar a trabalhar aos sábados também com o projeto de lives. Mas daqui a pouco eu volto com isso. Calma aí, que tem mais coisa aqui. Além disso, eu peguei 2 livros de graça pela Fundação Laura Campos e Marielle Franco, né? Que é um livro sobre a cabanagem, e outro livro sobre a revolta da Chibata, tá? Esses 2 livros. Enfim. Esses 2 livros bem pequenos, mas parecem ser muito bons, de verdade. Queria saber umas leituras introdutórias sobre a Rosa. Camarada, eu não sei se você tem Twitter, mas está fixado no meu... no fixado do Twitter, eu tenho um fio sobre leituras dela, tá? Além desses 2 livros que eu acho que eles são complementares demais, assim, mas lá tem uma coisa melhor. E agora nós vamos para a Sob Influência. Os camaradas me deram aí esse livro chamado Tomada de Posse, da Louise Mitchell, que ela estava na Comuna de Paris. Esse livro é sobre a Comuna de Paris. E porra, eu chapei já no sumário dele, de verdade. Se liga nisso, eu achei muito zica. Enfim, a Sob Influência ela tem uma questão não só da produção de escrita, mas também uma questão estética e discussão de uma arte. É voltada para o anarquismo, faz discussão sobre anarquismo, pós-anarquismo e tal, mas essa relação, né, a frase toda em subordinação à arte, tanto da questão da prática revolucionária como da arte revolucionária, uma questão muito linda. Assim, você pode ver, eles têm vários pôsteres fantásticos, então deem uma atenção na Sob Influência. Primeira compra, você tem lá a questão do frete grátis, professores têm desconto na Sob Influência, eles estão sempre lançando vários descontos, inclusive os kits deles estão com desconto agora, tá ligado? Sob Influência, aqui ó, pra quem quiser, Sob Influência, vai lá dar uma atenção pros camaradas, estão dando uma força demais. Primeiro eu vou pros que eu comprei da Autonomia. Ah, é verdade, teve a Boitempo tava dando de brinde esse daqui, ó. Friedrich Engels, O Declínio do Feudalismo e a Ascensão Burguesa. E... qual é o outro livro? Cadê? O outro? Eu não sei onde tá. Eu não sei onde foi parar. Uai. Enfim, eles tinham outro livro. Depois se eu achar eu mostro pra vocês amanhã ou enfim, depois. Eu peguei O Labirinto Periférico também, que vai falar sobre as aventuras de Mariátegui na América Latina. Puta, esse livro parece ser do caralho, de verdade. Enfim, falta a gente ler Mariátegui pra pensar toda a construção do pensamento marxista na América Latina e pensar... mano, sei lá, ele faz uma leitura fantástica, ele tem muita conexão com Gramsci, viveu na mesma época, encontrou Gramsci lá no bagulho que teve em Cuba, numa confederação que teve em Cuba. Enfim, bem antes. Mariátegui é muito importante. E vocês podem ver que é um livro grande, né? Eu também peguei o livro do professor Álvaro Bianchi, Gramsci, Entre Dois Mundos, Política e Tradução. Enfim, como vocês podem ver na capa da Twitch aqui, tem um bagulho do Gramsci. Então, realmente, achei. Não achei não. Sei lá. Acho que minha mãe guardou em algum lugar e eu não sei onde foi. Enfim, Gramsci é uma pessoa muito importante para ser lida também. Ele que traz essa abertura para pensar a América Latina dentro dos marxistas, né, da Europa. A Rosa também traz, mas ela não traz tanto para América Latina, ela traz mais para o continente africano, porque ela traz muitas coisas sobre ali. Mas aí a gente traz essa análise como, por exemplo, a que eu citei do Hernão Villa. Bom dia, Tabacas! Como você tá, camarada? Suave?
De boinha? E agora eu vou pra apresentação aí do que a autonomia literária me deu, né? Os recebidos da autonomia literária. Porque a gente tem muita coisa boa aqui, de verdade, muita coisa boa. Muita coisa boa. Eu vou começar por esse livro que se chama Lima Barreto Socialista. Tem textos tanto dele quanto textos sobre ele, que vão tratar de uma parte da vida dele, que foi uma parte que tentaram ocultar, que é o fato de Lima Barreto ser socialista e ter escritos sobre isso. Portanto, a gente tem aqui Lima Barreto Socialista, que parece um livro muito bom. Não é só a autonomia que fez livros sobre o Lima Barreto, se não me engano, a editora 100 Amos também fez, tá ligado? Enfim, se vocês puderem, comprem esse livro. Além disso, eu recebi essas daqui, são as, né? Inclusive a Jacobins me seguiu no Twitter, família. Será que vem aí? Enfim, o livro de 2020, que foi Revolta na Razão, perdão. A revista da Jacobin. Olha isso. Mano, essa capa, eu chapei nessa capa, família, de verdade. Achei ela linda pra caralho. Linda pra caralho. Além disso, a gente teve esta outra Jacobin sobre educação e revolução. E eu chapei nesses três aqui, ó. Um com uma pá, um com tipo um tridente e outro com lápis, mano. Achei zica. E é lógico, Paulo Freire, né? A educação brasileira está afundando. Tem que entrar com lança-chamas no MEC para expulsar o Paulo Freire lá de dentro. Jair, o genocida. Irei me arrumar aqui pra almoçar. Espero que a live fique salva. Vai ficar no YouTube. E também tem Ecologia e Luta de Classes, que foi o último da Jacobins. Também é pica pra caralho. Essa revista desse ano. Enfim. Os trabalhadores, quando ainda inconscientes, agem como uma pessoa quando encontram um leão ferido. Curam o leão e depois o leão as devora. Chico Mendes. Inclusive tem peça do Chico Mendes aqui em São Paulo, viu, família? Tem peça do Chico Mendes aqui em São Paulo, lá no Sesc... Qual é o Sesc? Minha avó falou. Sesc Vergueiro. Chico Mendes. E pra encerrar, esse livro da Chantal Mouffe, Por um Populismo de Esquerda, que tem a abertura do Jean Tible, que parece que é uma crítica boa ao próprio livro. E, enfim, umas pessoas me falaram que o livro é muito bom, outras pessoas me falaram que o livro é péssimo. Então é 8,80. Logo menos eu vou dar uma lida. A abertura é boa do Jean Tible, mas o livro eu ainda não cheguei a ler. E agora a gente entra no último recado e o livro que o camarada Snipes me emprestou, que é o livro Estado e Forma Política. E Morcego, por que esse é o último recado? O último recado é o empréstimo desse livro e tal. Enfim, ele é um livro do Alisson Mascaro. Que o Zizek, você tem noção do que é, tipo, você escrever um livro e o Zizek falar assim, parça, eu fiquei abismado. O livro de Mascaro foca-se precisamente nessa dimensão crucial e por isso é simplesmente a obra mais importante do pensamento político marxista nas últimas décadas. Caralho, você tem noção do que é o Zizek falar isso sobre seu livro? E por que ele é o último recado? Eu queria lembrar vocês que a gente tá aí construindo um grupo de leitura e estudos presencial aos sábados. Vai ser um grupo que a gente tá procurando uma forma de transmitir também ao vivo, com certeza. Eu acho que isso vai ser essencial, essa transmissão ao vivo ou a gravação para postagem após isso. E que pra galera que quiser ajudar na formação desse grupo, lá no Instagram, os últimos 2 destaques, um é sobre as curiosidades, né, discutindo perguntas que me fizeram, e a outra é sobre a questão da equipe. Por quê? Esse final de mês a gente abriu aí para as pessoas que quiserem formar parte da equipe entrarem em contato. Por quê? Eu vou mandar e-mail e tal, a gente vai conversar certinho, vai criar grupo e vai se organizar para que nós possamos construir isso daí para ter uma galera para ajudar todo esse movimento. A partir do mês que vem a gente abre as inscrições pro grupo. Vão ser entre 5 e 10 reais por encontro, vai ser encontro quinzenais aos sábados a partir de julho. Então ainda tem aí 1 mês e meio pra gente começar. Na verdade, mais de 1 mês e meio, porque vai ser na segunda semana de julho. E o tema vai ser marxismo e Estado. A gente vai começar por Marx e Engels, passar por Lenin, ir pra Gramsci, terminar em Jaime Osório, Alisson e Florestan. Mais ou menos isso, dando uma volta por cima assim. Porque tem muita coisa pra abordar, são poucos encontros e eu quero leituras mais concisas para que o debate fique maior. Esses são os recados, família.
Enfim, foram 20 minutos de recado. Puta que pariu. É isso. E por isso que é importante aí, quem puder ou quem quiser apoiar aí, né? Às vezes a pessoa mora longe, mas quer ver esse projeto vingar, quer ver esse projeto dar certo. Daí. Eu também não cheguei a ler Zizek. Eu só li trechos dele. Que são trechos que a galera me manda. Enfim. Tudo sobre ideologia que o Zizek fala parece ser do caralho. Tudo. Todo mundo que vai falar sobre ideologia vai falar sobre Zizek. Então, o trabalho dele sobre ideologia, e ele tem vários trabalhos sobre isso, são minhas recomendações. Leiam o Zizek sobre ideologia. Eu acho que é fundamental. Enfim, acho que era isso de recado, família. Novamente, vou mandar aqui o link do Drive para vocês pegarem aí o livro do Silvio Almeida. Este livro, Racismo Estrutural. Porque senão a gente não termina hoje. É isso, tá indo. Caralho, foram mais de 20 minutos de recado. Realmente, hoje tinha coisa pra caralho pra falar. Não posso deixar acumular. Lembrar vocês que tem live amanhã às 7h30 lá no YouTube com a Crata, viu, família? Salve, salve, Lúcio! Trabalhar aqui é bom nada, né? É isso. Vagabundo é foda. Vagabundo é foda. Zoeira, camarada. Zoeirinha. A gente nem começou a ler ainda, Lúcio. Olha que sorte que você deu. Enfim, eu vou pegar só o estojo aqui, família. Minha mochila tá aqui na frente. Tô cansado, viu, família? E é isso, eu tô na expectativa do microfone lá de lapela chegar, família. Porque de verdade, eu acho que vai ser da hora fazer esse backstage, assim, das mesas, dos debates, dos encontros, dos eventos, tá ligado? Enfim, tá sendo bem da hora. Inclusive a gente tá desenrolando uma... Enfim, mano, é muito projeto que tá saindo assim, do nada surgiu muito projeto. E eu fico muito feliz com isso, lógico. Porque assim, o bagulho vai ficar pica, família. O bagulho vai ser... Zica. Deixa eu ver se é isso... Beleza, deixa eu ver coisa da faculdade... Nada? Tá, fechou. Então, eu tô abrindo aqui o livro. A gente vai começar então pela introdução. Enfim, tem várias coisas na orelha, na quarta capa, mas assim, desse livro eu acho que a gente já pode partir pra introdução, que é onde o bagulho pega. Cadê? Introdução, isso mesmo, introdução. Não vou ler DJ, tá? Não vou ler a pessoa que abre o livro. Não vou ler, perdão. Porque, enfim, tem a questão aqui, né, do... Como que é o nome que tá isso daqui? A apresentação, não vou ler a apresentação. Vou direto pra introdução, página 20. Então, bora lá. Hoje, graças a Deus, é menos coisa pra ler, então tá tudo bem, questão ao tempo. Eu começo daqui 10 segundos, família. 10 segundinhos só pra fechar em tempo fechado, porque, enfim, toque essas coisas assim. Bora lá, ó. Balançando pra começar. A leitora e ao leitor que me dão a alegria de ler este livro, faço dois alertas. O primeiro é que não se trata de um livro especificamente sobre raça ou racismo. Trata-se sobretudo de um livro de teoria social. A gente começa já aqui sobre teoria social. Neste sentido, há duas teses a destacar. Uma é a de que a sociedade contemporânea não pode ser compreendida sem os conceitos de raça e racismo. Procuro então demonstrar como a filosofia, a ciência política, a teoria do direito e a teoria econômica mantêm, ainda que de modo velado, um diálogo com raça. Isso é uma coisa muito interessante porque isso descarta a questão do identitarismo. Porque se essas coisas são pautadas em cima de uma questão racial também, assim como de uma questão de gênero, enfim, binaridade e umas questões assim, não existe identitarismo. Na verdade, a sociedade ela se pauta nisso para manter a opressão e a exploração, portanto, só se pode sair disso se essas coisas forem pautadas e combatidas. Ponto. A outra tese é de que o significado de raça e de racismo, bem como suas terríveis consequências, exigem dos pesquisadores e pesquisadoras um sólido conhecimento de teoria social. Então a gente tem aqui uma abertura de tese, né? De teses, na verdade. Deixa eu marcar aqui.
O segundo alerta refere-se ao fato de que não se pretende aqui apresentar um tipo específico de racismo. Que não pretende, um tipo específico de racismo, no caso, o estrutural. A tese central é de que o racismo é sempre estrutural. Ou seja, ele é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade. Ou seja, o que queremos explicitar é que o racismo é uma manifestação normal de uma sociedade e não é um fenômeno patológico, algo estranho à sociedade, ou que expressa algum tipo de anormalidade. O racismo fornece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução da desigualdade e violência que moldam a vida social contemporânea. De tal sorte, todas as outras classificações são apenas modos parciais e, portanto, incompletos de conceber o racismo. Em suma, procuramos demonstrar neste livro que as expressões do racismo no cotidiano, seja nas relações interpessoais, seja na dinâmica das instituições, são manifestações de algo mais profundo, que vai se desenvolver nas entranhas políticas e econômicas da sociedade. Movido pelo espírito da coleção Feminismos Plurais, né, que é essa coleção organizada pela DJ e por uma outra galera, que consiste em apresentar ideias importantes de modo acessível, vamos iniciar o livro com uma breve exposição histórico-conceitual dos termos raça e racismo. Aprendidos esses conceitos, que são fundamentais, a gente vai ir para os próximos capítulos estabelecendo a relação entre racismo e os aspectos centrais das estruturas sociais, como racismo e ideologia, racismo e política, racismo e direito e, para finalizar, racismo e economia. A gente vai esperar que esse volume possa inspirar as pesquisas sobre filosofia, direito, política, economia e psicologia social, contribuindo para a formação de pessoas realmente compromissadas com a transformação da realidade. Então a gente não está lendo aqui só para aprender o que é raça, para aprender o que é racismo e para olhar para esses conceitos e falar, beleza, aprendi. Não. O objetivo aqui é inspirar a transformação. E é pra isso que a gente tá aqui. E é pra isso que eu gosto que vocês comentem, que vocês discutam, que vocês conversem comigo. O objetivo aqui é que a gente consiga ler, discutir, para olhar para a realidade e saber interferir nela para mudar a totalidade da sociabilidade capitalista, para transformar, para destruir o que tá posto. Essa é a fita. Esse é o papo. E agora nós vamos para raça e racismo. Antes um gole d'água, alguma pergunta, alguma consideração, alguma opinião, alguma coisa, família? Lembrando, como eu sempre falo, agora é com vocês. Agora é o momento. Agora é a hora. Se não tiver nada também, a gente segue, a gente marcha. Então, bora lá. A raça na história. Dica de leitura complementar. O livro Colonialismo e Luta Anticolonial, do Domênico Losurdo. Pô, Marcos, você gosta muito do livro? Eu acho o livro bom, mas eu acho o livro chato. É chato de ler, mas é um livro bom. Recomendo. Leiam. Não sou lusordiano, tá? Antes que... Pô, morcego lusordiano! Não. Então vamos lá. A grande controvérsia sobre a etimologia do termo raça. O que se pode dizer com mais segurança é que seu significado sempre esteve, de alguma forma, ligado ao ato de estabelecer classificações. Primeiro a gente teve entre plantas e animais, depois entre os seres humanos. A noção de raça, como referência a distintas categorias do ser humano, é um fenômeno da modernidade que remonta aos meados do século XVI. E a gente tem aqui uma nota, né? Cadê? Notas e referências. Eu vou deixar aqui aberto para poder ir falando para vocês, né? Enfim, ele cita aqui identidade diáspora no livro do Jonathan Rutherford, antropólogo, o texto do Stuart Hall, identidade cultural e diáspora. Raça não é um termo fixo, não é um termo estático. Seu sentido está inevitavelmente atrelado às circunstâncias históricas em que é utilizado. Por trás da raça há sempre contingência, conflito, poder e decisão, de tal sorte que se trata de um conceito relacional e histórico. Então, raça não é um termo abstrato e generalizado. Ele é um termo relacional e histórico.
Assim, a história da raça, ou das raças, é a história da constituição política e econômica das sociedades contemporâneas. E como a gente está falando, e a gente vai entrar mais pra frente nisso, sobre a questão da sociedade capitalista, as próprias formas sociais da sociedade capitalista, como o Estado, a forma sujeito e a forma mercadoria, também vão ser relacionais e históricas. Mais uma prova de que a raça está nessa constituição estrutural dessa forma social. Foram, portanto, as circunstâncias históricas de meados do século XVI que forneceram um sentido específico à ideia de raça. A expansão econômica mercantilista e a descoberta do novo mundo formaram a base material a partir da qual a cultura renascentista iria refletir sobre a unidade e a multiplicidade da existência humana. E reparem que essa é a relação que a gente tem com a questão da forma mercantil, ou seja, da questão do surgimento do valor de troca na sociabilidade capitalista. Alisson Mascaro fala, a gente tem a relação contratual e do direito a partir do mercantilismo. É a mesma linha de ideia que a gente está trabalhando. É o mesmo entendimento. Isso quer dizer que está certo? Obviamente que não necessariamente. Mas isso quer dizer que a gente tem dois grandes pensadores encaminhando no mesmo sentido essa análise. Do mesmo sentido. Se antes desse período o ser humano relacionava-se ao pertencimento a uma comunidade política ou religiosa, o contexto da expansão comercial burguesa e da cultura renascentista abriu as portas para a construção do moderno ideário filosófico que mais tarde transformaria o europeu no homem universal. Atentar ao gênero aqui é importante. E todos os povos e culturas não condizentes com os temas culturais europeus em variações menos evoluídas. Morcego, por que atentar ao gênero aí é algo importante? Não sei se vocês se lembram, mas eu sempre trago a Thailise Leite, né? O livro dela, Crítica ao Feminismo Liberal, Valor Clivagem e Marxismo Feminista. A Roswitha Scholes, enfim, vai dizer que o valor é homem. Perfeito. O valor é homem. O valor é homem, branco, cisgênero e rico. Por quê? E burguês, na verdade, melhor dizendo. Por quê? A partir disso, todas as definições feitas para trocas, para direito, para relações sociais, para tudo, vai ser feito de uma forma que beneficie esse grupo. Esse grupo vai ter controle e domínio dentro da sociabilidade capitalista. Não tem livro dela em português? Então, eu conheço alguns textos e revistas dela que realmente temos em português. Todas as referências que eu vi dela estão em livros do Alisson Mascaro ou da Thailise Leite. Tá? A Thailise é brasileira, inclusive tem episódio com ela lá no meu podcast e no YouTube. No podcast já tem? Acho que ainda não saiu pra podcast, acho que só tá no YouTube. Putz, eu preciso postar no podcast. Eu acho que eu não postei ainda. Ou eu postei? Enfim, em algum dos dois tá, se pata nos dois. Essa é a grande questão. Falar de como a ideia de raça ganha relevância social demanda a compreensão de como o homem foi construído pela filosofia moderna. A noção de homem, que para nós soa quase intuitiva, não é tão óbvio quanto parece. É, na verdade, um dos produtos mais bem acabados da história moderna e exigiu uma sofisticada e complexa construção filosófica. Ou seja, esse ser universal como homem, acho que tem, ouvindo no Spotify. Muito obrigado, Tabacas. A construção do homem como ser universal é uma construção, não é algo já dado. Assim como o capitalismo não é algo inerente, não é algo que se pode escapar, algo que se pode destruir. Ele é tido como algo assim, né? Como algo indestrutível. Mas na verdade ele é uma construção. Ele é destrutível, superável. Falando brevemente sobre o assunto. O século XVIII e o projeto iluminista de transformação social vão dar impulso renovado à construção de um saber filosófico que tinha o homem como seu principal objeto. Então o homem do iluminismo não é apenas o sujeito cognoscente do século XVII, celebrizado pela afirmação cartesiana, penso, logo existo. É também aquilo que pode conhecer. É sujeito, mas também objeto do conhecimento. A novidade do iluminismo é o conhecimento que se funda na observação do homem em suas múltiplas facetas e diferenças. Enquanto ser vivo, biologia, que trabalha, economia, que pensa, psicologia e que fala, linguística. E essa referência é do François Laplatine, Aprender Antropologia,
que tá no livro, e tem o livro do Foucault, né, As Palavras e as Coisas, que inclusive eu tô tendo um pouco de estudo sobre isso agora. Do ponto de vista intelectual, o iluminismo vai constituir as ferramentas que tornariam possível comparação e a classificação dos mais diferentes grupos humanos com base nas características físicas e culturais. Vai surgir então essa distinção filosófico-antropológica entre civilizado e selvagem, que no século seguinte daria lugar para o dístico civilizado e primitivo. Então o iluminismo vai se tornar esse fundante filosófico das grandes revoluções liberais, que, a pretexto de instituir a liberdade e livrar o mundo das trevas e preconceitos da religião, vai travar guerras contra as instituições abolicionistas e o poder tradicional da nobreza. O liberal, o iluminismo, a burguesia começam de forma revolucionária. Não revolução do modo que a gente tem que fazer, mas de um modo revolucionário. As revoluções inglesas, americana e francesa vão ser o ápice desse processo de reorganização do mundo, de uma longa e brutal transição das sociedades feudais para a sociedade capitalista, em que a composição filosófica desse homem universal, dos direitos universais e dessa razão universal vão se mostrar-se fundamental para a vitória da civilização. Essa civilização, que no século seguinte vai ser levada para outros lugares do mundo, para os chamados primitivos, para aqueles que ainda não conheciam os benefícios da liberdade, da igualdade, do Estado de Direito e do mercado. Essas pessoas que não sabem de nada, esses inocentes, jovens, crianças na escala civilizatória. E é esse movimento de levar a civilização para onde ela não existia que redundou em um processo de destruição, morte, expoliação e aviltamento feito em nome da razão, e a que se denominou colonialismo. Um impressionante retrato do colonialismo pode ser encontrado em Fanon, Condenados da Terra, que inclusive é uma leitura que a gente pode trazer mais pra frente pra cá, hein? A Shirley Baby afirma que o colonialismo é um projeto... Calma aí. Em crítica da razão negra, tá, família? Foi um projeto de universalização cuja finalidade era inscrever os colonizados no espaço da modernidade. Porém, a vulgaridade, abre aspas, né, a vulgaridade e a brutalidade tão habitualmente desenvolta e sua má-fé fizeram do colonialismo um exemplo perfeito de antiliberalismo. O Zé Paulo Neto estava falando isso na live ontem. Ele falou que ele fez uma comparação sobre de onde começa o pensamento liberal e o que os liberais fazem. E ele fala que ocorre esse movimento contra. No século XVIII, mais precisamente a partir de 1791, o projeto de civilização iluminista, baseado na liberdade e igualdade universais, vai encontrar sua grande encruzilhada, que é a Revolução Haitiana. A gente tem esse momento, o ápice do momento onde a burguesia e os liberais têm que fazer uma decisão. Apoiar as revoluções em nome dessa igualdade, da liberdade, da justiça e da fraternidade, ou dar um passo atrás, porque nós estamos falando de um grupo colonizado, de povos colonizados, de grupos escravizados. O povo negro haitiano, escravizado por colonizadores franceses, fez uma revolução para que as promessas de liberdade e igualdade universais, fundadas pela Revolução Francesa, fossem estendidas a eles, assim como fora contra um poder que consideraram tirano, pois negava-lhes a liberdade e não lhes reconhecia a igualdade. O resultado é que os haitianos tomam o controle do país e vão proclamar a independência em 1804. Enfim, a maior indicação é o livro Os Jacobinos Negros, do C.R.L. James, né, que é da Boitempo, mas também tem uma leitura filosófica da Revolução Haitiana em Susan Buck-Morss, Hegel e o Haiti. E para o enfoque jurídico-filosófico, Revolução Haitiana em E.C.P. Duarte, M.V.L. Queiroz. E a gente tem a Revolução Haitiana e o Atlântico Negro, o constitucionalismo em face do lado oculto da modernidade, direito, Estado e sociedade. Caralho. Enfim, tem várias indicações aqui. Acho da hora, bastante indicações que eu nem sabia. Cadê? Com a Revolução Haitiana, tornou-se evidente que o projeto liberal e iluminista não tornava todos os homens iguais e sequer faria com que todos os indivíduos fossem reconhecidos como seres humanos. E a gente tem aqui uma indicação do próprio Silva Almeida, que é do Losurdo, Contra a História do Liberalismo. Ainda não li, tá? Mas enfim, fica a recomendação aqui.
E isso explicaria porque a civilização não pode ser por todos partilhada. Os mesmos que aplaudiram a Revolução Francesa viram a Revolução Haitiana com desconfiança e medo e impuseram toda a sorte de obstáculos à ilha caribenha que até os dias de hoje paga o preço pela liberdade que ousou reivindicar. Enfim, a gente sabe a história, né? A gente teve invasão inglesa, norte-americana, francesa, tentaram provocar tretas e tal, dívida externa, pá, não sei o que, não vamos emprestar dinheiro, vamos colocar sanções e pá, não sei o que se for do Haiti, pá, não sei o que, esses negros, blá 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 blá. E terminou onde termina, em uma crise humanitária, numa crise em todos os âmbitos que ocorre lá. Ora, é nesse contexto que a raça emerge como um conceito central para que a aparente contradição entre a universalidade da razão e o ciclo da morte e destruição do colonialismo e da escravidão possam operar simultaneamente como fundamentos irremovíveis da sociedade contemporânea. Assim, a classificação de seres humanos serviria, mais do que para o conhecimento filosófico, como uma das tecnologias do colonialismo europeu, para a submissão e destruição das populações das Américas, da África, da Ásia e da Oceania. Sobre os indígenas americanos, a obra do etnólogo holandês Cornelius de Poel é emblemática. Para o escritor holandês do século XVIII, os indígenas americanos, abre aspas, não têm história, fecha aspas, são, abre aspas, infelizes, fecha aspas, continua, degenerados, animais irracionais, fecha aspas, cujo temperamento é, abre aspas novamente, tão úmido quanto o ar e terra onde vegetam, fecha aspas. Já no século XIX, um juízo parecido como o de Poe seria feito pelo filósofo Hegel acerca dos africanos, que seriam, abre aspas, sem histórias, bestiais e envoltos em ferocidade e superstição. Né? François Lapatine, em Aprender Antropologia, fala sobre isso. As referências à bestialidade e ferocidade demonstram como a associação entre seres humanos de determinadas culturas, incluindo suas características físicas, e animais, ou mesmo insetos, é uma tônica muito comum do racismo e, portanto, do processo de desumanização que vai anteceder as práticas discriminatórias ou os genocidas. Então a gente tem aqui Charles Hale em As Ideias Políticas e Sociais na América Latina, no livro de Leslie Battle, História da América Latina. Pela EDUSP, inclusive. Putz, eu marquei o bagulho errado. Eu marquei errado, perdão. É Flávio Leão Bastos Pereira, em Genocídio Indígena no Brasil, o desenvolvimentismo entre 1964 e 1985, para falar da relação atual desse pensamento. Dias, camaradas, aí ficou zica essas trans, hein, camarada? Valeu, porra, vou refazer as minhas essa semana. É isso. Eu tava trocando ideia com a parceirinha que fez, né? Salve, salve, Sara. Acho que ela ainda nem acordou pra estar aqui, mas... Enfim, um grande salve aí. Salvou demais. Ela falou que vai fazer agora igual a do Travis Scott, tá ligado? As duas na frente, aqui atrás, pá. Só pra eu ficar assim, ó. Pá, pá, pá. Enfim, tô chapando, mano. Mas é isso, parça. Fazer trança é da hora, né? Puta, deu um... Tô me sentindo gostoso novamente, família. Essa é real. E aí vai surgir esse espírito positivista do século XIX que vai transformar essas indagações sobre as diferenças humanas em indagações científicas, de tal sorte que de objeto filosófico o homem passou a ser objeto científico. Dentro da sociologia a gente estuda um período onde as pessoas medem o crânio, né? A craniometria, justamente para você ter os registros e as marcações e você comprovar que aquele ser é evoluído. A gente leu isso daí em antropologia também, justamente para colocar a pessoa negra como próxima de um animal. É um bagulho muito brutal. A biologia e a física vão servir como modelos explicativos da diversidade humana. Nasce a ideia de que características biológicas, o determinismo biológico, ou condições climáticas e ambientais, determinismo geográfico, seriam capazes de explicar as diferenças morais, psicológicas e intelectuais entre as diferentes raças. Então, dessa forma, a pele não branca e o clima tropical vão favorecer o surgimento de comportamentos imorais, lascivos, e violentos, além de indicarem pouca inteligência.
Por essa razão, o Arthur de Gobineau vai recomendar evitar a mistura de raças, pois o mestiço tende a ser o mais degenerado. E esse pensamento, que vai ser identificado como racismo científico, que permanece até hoje, vai obter enorme repercussão e prestígio nos meios acadêmicos e políticos do século XIX. A gente vai ter Cesare Lombroso, Enrico Ferri e, no Brasil, Silvio Romero e Raimundo Nina Rodrigues. É importante lembrar que é nesse século que a gente tem a primeira grande crise do capitalismo, 1873, que vai levar grandes potências mundiais da época ao imperialismo. É aqui que a gente tem a marcação do início desse movimento. E, consequentemente, ao neocolonialismo. Essa justificativa vem com uma justificativa de dominação. Que é a mesma justificativa que às vezes é utilizada ainda hoje para a América Latina para interferência em eleições. Não sei se vocês já se ligaram, mas alguns órgãos internacionais vão falar: essa galera ainda não pensa com a razão. É por isso que a gente tem que interferir, é por isso que a gente tem que ficar de olho, porque essa galera é muito emocionada. Como assim? Enfim. Ao neocolonialismo que, continuando, vai resultar na invasão e divisão do território da África. A gente vai ter a Conferência de Berlim, de 1884. Ideologicamente, o neocolonialismo aceitou-se no discurso da inferioridade racial dos povos colonizados, que, segundo seus formuladores, estariam fadados à desorganização política e ao subdesenvolvimento. Ellen Maskins Wood vai identificar a peculiaridade do racismo moderno justamente na ligação dele com o colonialismo. Diz assim, então, Ellen Maskins Wood: o racismo moderno é diferente, uma concepção mais viciosamente sistemática de inferioridade intrínseca e natural, que vai surgir no final do século XVII ou início do século XVIII e culminar no século XIX, quando adquiriu o reforço pseudocientífico de teorias biológicas de raça e vai continuar a servir como apoio ideológico para a opressão colonial, mesmo depois da abolição da escravidão. Portanto, você tem aí um aporte ideológico que vai permitir que, mesmo após a abolição, seja mantida a mesma forma de práticas. É por isso que a prisão é tão bem aceita hoje, porque ela vem como uma substituição ao processo de escravidão e de uma forma de explorar trabalho não pago. Então a gente pode concluir que, por sua conformação histórica, a raça vai operar a partir de dois registros básicos que vão se entrecruzar e complementar. Eu acho da hora marcar todas as citações que o Silvio Almeida faz no meio do texto, tá? Todas. Ele vai dizer assim: primeiro, essas citações escritas, tá? Não as citações só de referências. Como característica biológica, em que a identificação racial será atribuída por algum traço físico, como a cor da pele. Por exemplo. 2. Como característica étnico-cultural, em que a identidade será associada à gráfica, religião, língua ou outros costumes. Abre aspas, a uma certa forma de existir. A configuração de processos discriminatórios a partir do registro étnico-cultural, Frantz Fanon denomina racismo cultural. Então a gente vai ter aí... no século XX, vai partir da antropologia, parte da antropologia constitui-se a partir do esforço de demonstrar a autonomia das culturas e a inexistência de determinações biológicas ou culturais capazes de hierarquizar a moral, a cultura, a religião e sistemas políticos. É uma coisa que a gente estuda no processo de antropologia. A gente tem primeiro a galera que vai efetivamente olhar para distinções raciais, que vai montar uma ordem cronológica da civilização. E depois a gente vai ter vários antropólogos que vão buscar romper com isso. A constatação é de que não há nada na realidade natural que corresponda ao conceito de raça. Lévi-Strauss, Raça e História, que é um livro que a gente lê, né? Mas tem Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, Racismo e Antirracismo no Brasil. Vai ter Luigi Cavalli Sforza em Quem Somos, a História da Diversidade Humana. Enfim, vai ter várias indicações aí para isso.
que o 18 e o 19 tá errado no bagulho, do livro. Enfim. E aí a gente vai ter os eventos da Segunda Guerra Mundial e o genocídio perpetrado pela Alemanha nazista, né? Que vão reforçar o fato de que a raça é um elemento essencialmente político, sem qualquer sentido fora do âmbito socio-antropológico. Isso é uma coisa muito interessante. Ainda que hoje seja quase um lugar comum a afirmação de que a antropologia, surgida no início do século XX, e a biologia, especialmente a partir do sequenciamento do genoma, tenham há muito demonstrado que não existem diferenças biológicas ou culturais que justifiquem, de alguma forma, esse tratamento discriminatório entre seres humanos, o fato é que a noção de raça ainda é um fator político importante utilizado para naturalizar a desigualdade e legitimar a segregação e o genocídio de grupos sociologicamente considerados minoritários. Portanto, por mais que biologicamente e antropologicamente a gente prove que isso é um elemento puramente político, ainda hoje é utilizado da mesma função. E é por isso que o Fanon ele vai propor uma outra discussão, né? Eu lembro que quando eu comecei a acompanhar o Jones, ele fez esse debate. Que o Fanon ele não quer acabar com o racismo desconsiderando essa construção de raça. Mas muito pelo contrário. Raça foi construído como elemento político. Então a gente só vai conseguir superar pela afirmação dessa construção. É claro que o objetivo é que com a sociedade comunista, não a sociedade socialista, com a sociedade comunista, todas essas diferenças sejam completamente eliminadas. Mas a gente também tem que ter a noção de que como a gente vai eliminar isso? Uma das coisas que a gente tem que fazer é a eliminação da forma valor e da forma jurídica. Portanto, a eliminação do direito, a eliminação da força policial, a eliminação de extração de mais valor. Atacando essa forma de sociabilidade do capitalismo, atacando a totalidade da sociedade capitalista. Tô muito mascariano, né? Enfim, fazer o que acontece. Então, perguntas, considerações, a gente vai entrar agora em preconceito, racismo e discriminação, que é uma pequena parte e a gente encerra o que tinha para hoje. Perguntas, opiniões, discussões, enfim, lembre que tá aberto para vocês, família. Não precisa ficar só falando quando eu chamar. Pode ficar falando. Na dica de nada? Então é isso. Vamos continuar. Preconceito, racismo e discriminação. Lembrando que vocês podem ir falando, viu, família? Nada. Lança aí. Aprendido o conceito de raça, já é possível falar do racismo, mas não sem antes diferenciar o racismo de outras categorias que também aparecem associadas à ideia de raça, preconceito e discriminação. E aqui a gente vai para conceituar. Eu acho isso daí muito interessante porque é um caminho que eu tento seguir nos meus episódios de podcast, por exemplo, que eu faço sozinho. Conceituação, desenvolvimento da problemática, tentativa de solução, discussão e apresentação de teses, temas e possibilidades. Como seria a sociedade sem a valorização do valor ou a idealismo pensar isso hoje? Eu amo essa discussão porque, Tabacas, é a discussão que a gente está tendo durante todo esses debates que a gente está fazendo. E eu acho muito importante ficar frisando sempre essa possibilidade. A gente pode pensar, primeiramente, Palmares, que foi a última discussão que a gente teve sobre uma revolução. Palmares é uma sociedade que busca superar isso. É uma sociedade que apresenta uma nova forma de produção e uma nova forma de relação social. A gente está falando de um lugar onde a produção era uma produção da comunidade, para a comunidade e pela comunidade. Ali você não tem valorização do valor. Ali você não tem uma terra como propriedade pessoal. Inclusive, e não que, não, você não tem uma produção que é sua, você pode até ter, mas aquilo lá é feito dentro de um espaço comunitário. Então não é a questão da posse. Saca? Isso é uma questão muito interessante porque realmente a gente que tá imerso no capitalismo fica um bagulho distante, tá ligado? Fica um bagulho distante. Mas vamos pensar como hoje as aldeias indígenas e os quilombolas se organizam. Porque teoricamente eles não têm valorização do valor.
Em muitos desses lugares não tem nenhum dinheiro, a não ser quando a gente pensa para fora da sociedade ali, por uma questão de subsistência de algumas coisas necessárias. Mas eles não têm o dinheiro como a principal forma de circulação ali dentro. Então como você vai ter a valorização do valor? E não o dinheiro no sentido de... A gente tem várias formas de dinheiro, mas no sentido do dinheiro capitalista, como forma de... Como algo que vai gerar a forma de mercadoria, como algo que vai fetichizar ou alienar todo o processo e toda a produção. A gente não tem isso. Então é um elemento real, é um elemento concreto, é um elemento que existiu durante revoltas, mas é um elemento que existe hoje. É um elemento que existe hoje. Só que porque a gente está imerso, é realmente uma capacidade difícil disso. E é por isso que uma das propostas feitas a partir do pensamento gramsciano, e alguns altusserianos vão pegar isso também, e hoje a gente vai ter o Zizek e tal, é que a gente não pode bater só no campo teórico e prático. A gente tem que bater no campo ideológico. A gente tem que disputar esse campo. Porque é só quando a gente romper com essa questão que está enviesada, que a gente vê em todo lugar. E essa é a grande dificuldade, talvez, que a gente tenha. É isso. E essa talvez seja a dificuldade que a gente tenha hoje. Porque como você cria esse pensamento, ou disputa esse pensamento com alguém que está o tempo todo sendo macetado pelo capitalismo. Porque tudo é dinheiro e tudo é valorização do valor. Principalmente em momentos de crise. Principalmente em momentos que você não sabe se você vai conseguir pagar a conta, se você vai ter o que comer, que você está em inúmeros problemas. É difícil. E a gente tem que pensar em alternativas justamente para romper com esse campo ideológico. E eu vou te dar uma recomendação para começar. O livro da Teia dos Povos por Terra e Território. Por quê? Quando a gente tem esse alinhamento de... Porque eles não vão se aprofundar. Eles não vão fazer uma discussão sobre ideologia. Só que eles vão olhar e vão falar, ó, galera, o bagulho é o seguinte. A gente tem a nossa comunidade. Uma pessoa dessa comunidade, não necessariamente uma comunidade rural e tal, mas mora na periferia, na favela e tal, não sei o quê. Vai se deslocar até o centro para fazer faculdade. Quando ele volta, se a gente não pensa o que dá para fazer com esse ensinamento, com esse ensino, com essa educação para a comunidade, em breve essa pessoa vai sair da comunidade. Até por uma questão de ascensão social e tal, não sei o quê. Só que se a gente descobrir como trazer isso, que é fruto dessa educação burguesa e tal, não sei o quê, para contrapor e utilizar isso para a construção da nossa educação, para a construção da nossa comunidade, toda essa construção ideológica vai ser rebatida na própria comunidade. E eles dão um exemplo concreto do que eles estão fazendo. Pum! Tá ligado? É isso. Isso é um ensinamento valoroso demais. No sentido de que é algo que a gente tem que tirar pra gente. De olhar assim e falar, puta, a gente tem isso daqui realmente. Como que a gente faz pra bater nesse campo? A gente tem esses exemplos práticos. Vamos voltar um pouco pra teoria então. Volta pra teoria. Fala, putz, que a gente pode construir. Por exemplo, agora, vocês estão aqui na Twitch e vocês não estão vendo alguém que está fazendo propaganda de marca, de nada, exceto de livro, né? Enfim, porque, enfim, eu preciso da ajuda das marcas aí pra gente continuar produzindo e tal, mas assim, não é nada que vai ser algo que vai servir pra explorar pessoas e tal, enfim, outro contexto de discussão. Mas isso vai provocar uma quebra, tá ligado? É essa a questão, a gente disputar a consciência. A gente disputar e propor outras formas de sociabilidade. Só que aquilo, eu sou uma pessoa falando aqui durante 2 horas do seu dia. Você abre o YouTube comercial, você abre o programa do YouTube, tá o tempo todo ali o bagulho. Liga a TV, comercial toda hora. Você vai pegar metrô, no metrô tá passando comercial lá das coisas. Tem gente vendendo coisa, tem gente vendendo produto, tem as lojas e tal, não sei o que. Na faculdade o professor vai falar sobre liberalismo. Na educação, na escola básica, o tempo todo. Nas redes sociais, o Instagram, a cada 2 stories que você vê, a cada 2 pessoas que você vê, tá lá um comercial. É o tempo todo, é o tempo todo. Então é difícil imaginar fora dessa lógica. É difícil. Voltando. Podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de discriminação, que vai ter a raça como fundamento, e vai se manifestar por meio de práticas conscientes ou inconscientes, que culminam em desvantagens ou privilégios
para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Embora a gente tenha relação entre esses conceitos, o racismo vai diferir do preconceito racial e da discriminação racial. O preconceito racial vai ser um juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertencem a um determinado grupo racial e que pode não resultar em práticas discriminatórias. Então é um elemento assim que a pessoa vai ter com o indivíduo, mas que não necessariamente vai se reverter em xingamentos ou soco e tal, não sei o que. É algo que pode estar só no pensamento. Pode. Aqui. Considerar negros violentos e inconfiáveis, judeus avarentos ou orientais naturalmente preparados para ciências exatas vão ser exemplos de preconceitos. A discriminação racial vai ser a atribuição de tratamento diferenciado a grupos racialmente identificados. Portanto, essa discriminação vai ter como requisito fundamental o poder, ou seja, a possibilidade efetiva do uso da força, sem a qual não é possível atribuir vantagens ou desvantagens por conta da raça. Portanto, essa discriminação ela pode ser direta ou indireta. A discriminação direta vai ser esse repúdio ostensivo a indivíduos ou grupos motivado pela condição racial, como o que vai ocorrer com países que vão proibir a entrada de negros, judeus, muçulmanos, pessoas de origem árabe ou persa, ou ainda lojas que vão se recusar a atender clientes de determinada raça. O Adilson José Moreira vai afirmar que o conceito de discriminação direta pressupõe que as pessoas são discriminadas a partir de um único vetor, e também que a imposição de um tratamento desvantajoso requer a existência de intenção de discriminar. Enfim, aqui é bem coisa de... como eu posso falar? Dicionário, tá ligado? É aquela questão básica, aquela coisa... discriminação é isso, pai, por isso que difere do racismo e tal, não sei o quê. Enfim. Por isso, vai concluir Moreira que o conceito de discriminação direta é incompleto para lidar com a complexidade do fenômeno da discriminação. A indireta vai ser um processo que a situação específica situação específica de grupos minoritários é ignorada, discriminação de fato, ou sobre a qual são impostas regras de neutralidade racial. Color blindness, né, que é o nome em inglês aí desse fenômeno, que é, enfim, tem um desenvolvimento aqui, não vou usar, foda-se. Em que vai se levar em conta a existência de diferenças sociais significativas. Vai ser a discriminação pelo direito ou discriminação por impacto adverso. Ela é marcada pela ausência de intencionalidade explícita de discriminar pessoas. Então é algo não explícito, tá? Isso pode acontecer porque a norma ou a prática não leva em consideração ou não pode prever de forma concreta as consequências da norma. A consequência dessas práticas de discriminação direta ou indireta, ao longo do tempo, vão culminar em processos de estratificação social, que vai ser um fenômeno intergeracional, vai atravessar gerações, em que o percurso de vida de todos os membros de um grupo social, o que inclui as chances de ascensão social, de reconhecimento, de sustento material, é afetado. Então percebam que a gente está falando aqui, por falar de discriminação, de um nível individual ou institucional. Portanto, não vai ser um nível estrutural. Por exemplo, quando a gente fala de superação do racismo, a gente não está falando de ascensão social. Só que a gente entende que a gente não conseguir o mínimo pra existir é um bagulho que deixa a gente fudido. Porra, eu odeio que, pra eu, por exemplo, chegar e comprar um microfone de lapela pra gravar os meus episódios, eu tenho que ir lá nas redes sociais e pedir, cara. Enfim, porque o trampo que eu faço nas redes não me garante o suficiente pra viver, tá ligado? Portanto, eu preciso dessa coisa. E parte do que, proíbe isso é porque a gente teve uma construção durante várias gerações de um direito, de uma justiça, de coisas assim, que vão proibir. Só que entra a grande questão. Dentro do capitalismo, a gente pode ter plenas condições de alcançar essa justiça social? A grande resposta, não vou deixar vocês responderem porque foda-se, quero falar. A grande resposta é não. E aqui que entra o ponto. A gente pode lutar por mais justiça social, ok. Só que a gente tem que entender que a gente só vai ter plenas condições de autodeterminação a partir da superação do capitalismo. Nos próximos episódios, na próxima live a gente já vai entrar nisso. Na próxima live sobre racismo estrutural, tá?
E ainda sobre essa discriminação, a gente tem que ter, é importante dizer que é possível falar de uma discriminação positiva, que vai ser aí a atribuição de tratamento diferenciado a grupos historicamente discriminados para corrigir essas desvantagens. Como, por exemplo, políticas de ação afirmativa, cotas, que estabelecem tratamento discriminatório a fim de corrigir ou compensar a desigualdade. E isso daí vão ser alguns exemplos dessa discriminação positiva. O episódio com a Sofia Lisboa, do canal Contra a Palavra, lá no podcast, a gente fala um pouco sobre as ações afirmativas e ela traz dicas pra caralho de estudos sobre ações afirmativas, tá? Quem quiser dar uma atenção lá. Tem livro dela, inclusive, compre o livro da Sofia Lisboa, sobre cotas étnico-raciais na Unicamp. Então, como é dito acima, o racismo, e que se materializa como discriminação racial, vai ser definido por seu caráter sistêmico. Então não vai se tratar apenas de um ato discriminatório ou de um conjunto de atos, mas é um processo em que condições de subalternidade e de privilégios vão se distribuir entre esses grupos e se reproduzirem nos âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas. O racismo vai articular-se com a segregação racial, a divisão espacial das raças em localidades específicas, bairros, guetos, bantustões, periferias, favelas, campo, enfim, por aí vai. E ou a definição de estabelecimentos comerciais, serviços públicos como escolas e hospitais, com uma frequência exclusiva para membros determinados de determinados grupos raciais, como são exemplos os regimes segregacionistas dos Estados Unidos e o apartheid sul-africano, e para autoras como Michelle Alexander e Angela Davis, o atual sistema carcerário estadunidense, e para Juliane Borges, que não está aqui, o atual sistema carcerário brasileiro. E assim a gente encerra essa parte. Enfim, a gente acabou de ler Angela Davis, né? Tem todas as lives lá no YouTube. Enquanto eu encerro, porque é isso que a gente tem pra hoje, opiniões, comentários, alguma coisa, família, agora é com vocês. É importante ter essa abertura do tema, porque aqui a gente faz uma discussão bem interessante sobre a questão de um desenvolvimento realmente, no sentido de que quando a gente começa, caiu um empreendedor, porque eu tenho um empreendedor aqui. Quando a gente começa, não, esse daqui é muito grande. A gente passa por esses passos de um entendimento básico de o que é raça, preconceito, discriminação racial. A gente não está falando aqui de um livro que busca um desenvolvimento aprofundado sobre a questão das funções sociais e de como elas vão agir dentro do Estado para estruturar o racismo e tal, não sei o quê. Esse livro busca abrir essa temática e essa discussão. O meu papel aqui tá sendo esse de aprofundar. Tô dando dicas, dando exemplos e pá, não sei o que, pra gente ir um pouco além do que é proposto. Mas esse livro, ele traz uma ótima abertura para essas discussões temáticas. Para o entendimento de a questão do racismo não é uma questão individual, não é uma questão de pequenos grupos, não é uma questão de certa instituição. É uma questão estrutural. A única forma de superação é pela transformação. A partir do momento que a gente entende essa transformação, a gente olha para a realidade, vê o absurdo que é essa realidade construída, a gente vai olhar e vai falar, não tem outra opção, a gente precisa mudar essa porra. Acabou, a gente vai mudar. Tá tudo fodido. E é isso. E é a partir daí que a gente vai partir. Enfim, família, como não tem nada, então eu vou encerrar. Queria lembrar vocês aí, família, de seguir as redes sociais, @morcego_marcos_, em todas as redes sociais, tá? Queria lembrar vocês aí que se vocês curtirem, avisem a galera, vai ser postado no YouTube depois. Lembrar também que teve episódio novo no podcast, tá? Sobre por uma outra globalização do Milton Santos com o professor Emanuel da Flon. Não funcionou? Jurava que fosse funcionar. O Tabacas mandou redes aí, não foi. E também queria lembrar que se você curtiu os projetos, a gente tá aí com o apoia.se/caverna-morcego e o Pix mpbl97531@gmail.com. A ajuda de vocês é crucial. Seguindo aqui, vou começar a fazer igual a Opera Mundi fala, né? Enfim, a ajuda de vocês é realmente crucial para a continuidade desse projeto. Se você tem Amazon Prime e puder se inscrever aqui também, vai estar ajudando pra caralho. Enfim, qualquer forma de ajuda, mano, mandou 1 centavo já vai estar ajudando pra caralho, porque tá realmente foda. Mas enfim, galera, pra quem que eu faço raid?
Tá o Luigi, o Overload. O camarada Hidalgo tá assistindo um vídeo. Tá passando um vídeo que ele já tinha feito, né? Luigi ou Overload, família? Eu não sei se o Overload é bom. Nunca vi, eu acho. Então, eu também não curto o Luigi. É isso. Enfim, embora ele tenha visto meu podcast, então valeu, Luigi. Beijão. Então, porque aqui não tem ninguém. Enfim, o camarada Hidalgo tá passando a reprise do episódio com a Juliana Furno, então eu vou fazer a raid pra lá, tá? Sei lá. Não sei se vocês já viram e pá. Enquanto faz a raid, eu vou ver se eu consigo colocar aquela famosa musiquinha, tá? Acho que eu coloquei certo. Beleza. E aí eu vou colocar a musiquinha. Até mais. Muito obrigado pela presença de vocês. Um beijão, família. Até mais.